Ligado? Aí, viu? Tá ligado? Muito o quê? Muito ligado. Desligado. Achei legal vocês dois que não fizeram nada. Tá ligado? Ele faltou. Tá ligado? É só pra ter, copia, cara. Desligado? Muito ligado. Muito ligado. Desligado. Aqui, ó, viu? É só você fazer assim com a cabeça, assim, ó. Peraí, ó. Aqui, é assim? É assim? A mesma coisa, ó. Ligado. Desligado. Muito ligado. Ligadão. Até 6 da manhã. Abram as vossas Bíblias, por favor, junto com o louvor. Todo mundo vai fazer um barulhinho agora aqui, santo, nesse lugar. Ai. E quando você pensa que acabou, olha o título da mensagem. Por favor, Arthur. Diga, eu não fui embora. Tive a minha resposta. E olha para o seu celular. Você pensa que acabou? Acabou não. Acabou não. Ok? Tem que ser assim. Acabou não. Acabou? Acabou não. Ok? Ainda não acabou. Repita isso comigo, por favor. Ainda não acabou. Só as varoas. Só os bigode. Só as de saia. Quem está em cima do muro? Parabéns. Só as varoas. Os homens estão melhor, quer ver? Só os homens. É só dar uma moralzinha que eles vão lá em cima, né? As meninas estão arrebentando, quer ver? Só as meninas. Só os crentes. Os desviados. Ainda não acabou. Essa é a verdade que você vai sair daqui hoje. Você vai levar essa verdade para sua casa. A temática é boa, a história é melhor ainda. Você vai ouvir agora, vai completar todo esse ciclo que você está se envolvendo aqui conosco, desde os louvores, as mensagens, o momento de ofertório, tudo isso compõe a completude do que você veio fazer aqui. Você não foi omisso em nada. Até dar um glória você deu. Tem boa força agora, né? Vamos lá. Nós iremos trabalhar com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Todo mundo lendo para não dar sono. Todo mundo lendo. Não dá não, para você não dormir. Tem como estar com sono aqui, cara. Eu não consigo dormir nem sentado, irmãos. Se tiver um barulho, eu não durmo. Não sei como é que tem gente, meu irmão, que consegue. Eu não consigo, cara. Não consigo. Vamos lá. Diz assim, Atos 12, verso 1 ao 11. Vamos ler, eu vou ler um e você lê outro. Eu leio outro e você lê o outro. Eu leio o outro e você lê o outro. Até que chegamos aos 11 versículos aqui. Pode ser? Quem topa? Ô, dona Celinha, a senhora está bem aí, não? Dona Célia, a senhora está bem aí? Quer vir para frente? Tem um banco do idoso aqui, dona Célia. Banco confortável. Uma cadeirinha, dona Célia. Vem para cá. Tem um monte de gente querendo cavar a sua vaga aí. Vamos lá. Olha lá, eu quero, viu? Não cobiçarás o banco do seu próximo. Por essa época, eu começo. Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja Reobote. Peraí, irmão, você está com sono? Entregando essa merreca para o Senhor? Lê esse negócio direito. Por essa época, o rei Herodes Agripa mandou perseguir violentamente algumas pessoas da Reobote. Gostei, parabéns. Quando Herodes viu, quando isso agradava os judeus, mandou também prender Pedro durante a celebração da festa dos pães asmos sem fermento.
Tá baixando, hein? Vai ler de novo, tá de castigo. Depois que lançou na cadeia, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Um anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Depois, Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, pois pensava que era uma visão, sem entender que era real o que estava ocorrendo. Ah, não, peraí, negócio de direito, né, gente? Dá um holocausto para Deus direito, vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Tá sem som, Serginho. Solta o som do menino. A igreja acabou de ler um versículozão top. Solta, Serginho. Solta o som. Prato. Vamos lá. Calma, ansioso. É tu que é baterista, né? Vamos lá. Totalmente fora do tempo, né? Quantas batidas são? Pam, 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 pam. Quantas? 4? Vamos lá. 8? 4 com cada mão, 8 com as duas. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto. Pá, 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 pá. Eu não errei sozinho, não. Erramos junto. 1, 2, 3. Todo mundo. Vai. Vai. Achou. Elisa, greve. Você parou aonde? No 10? Todo mundo junto no 10. Você vai acompanhar, menino. Vamos lá. 1, 2, 3 já. Passaram o primeiro. Eu estou contando a sua história. Você vai agora passar assim perante o inimigo, porque o anjo do Senhor vai segurar em suas mãos. As portas de ferro irão se abrir. Os guardas de plantão não vão te ver. 10.000 vai cair de um lado, 1.000 do outro. E você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Presta atenção no verso 11. Por fim, não era agora não. Por fim, Pedro,
caiu em si e disse: é verdade mesmo? Disse ele: o Senhor enviou o anjo do Senhor para me salvar daqui que Herodes e os judeus planejavam me fazer, que era matá-lo. Bom, a temática em que nós iremos entrar agora é um texto bem lindo, cheio de virtude, com muitos livramentos, de alguém que está preso. E a primeira pessoa que antecedeu a prisão dele, por Herodes, não o grande, o neto, a primeira pessoa que antecede a prisão é o Tiago. E o texto não é nada romântico para falar de Tiago. Veja bem no verso 2: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Há 2 Tiagos entre os discípulos, ok? Um é discípulo, podemos chamar de diácono, e o outro é o apóstolo, que é o Tiago. Quando Jesus destaca Pedro, Tiago e João, é esse. Esse texto nos dá uma frieza na coluna, porque o texto mostra para a gente que há alguém preso, e há alguém que acabou de morrer, e o assunto de alguém que morreu está para alguém que é a próxima vítima, pois o texto diz que mandaram matar Tiago, e o Tiago agora foi ferido com espada. Só que Herodes olhou isso perante os judeus e viu que os judeus se animaram. Quem são os judeus? Os que diziam ser irmãos e religiosos com Jesus. E aí, depois que eles se animaram com uma morte, né? Na verdade, o Herodes, ele é judeu, mas é meio judeu e meio mundo, pagão. Então ele está animado, por quê? Porque a plateia está ascendendo. Ele precisa ser um rei político. Então ele prendeu Pedro após ver que a galera gostava de uma mortezinha daqueles que andavam com Jesus. E Pedro está preso. Durante a celebração da festa de fermento, ele era o próximo a ser decapitado. Depois lançou na cadeia, verso 4, sobre a guarda 4 escolta, com 4 soldados em cada escolta. 4 vezes 4, 16. 16 homens para prender um cara que não tem um estilete sequer, um alfinete sequer, não tem uma ferramenta afiada, não tem uma arma branca sequer, apenas carrega a verdade. Não é isso, Luiz? É, não é, Luiz? É ou não é? É? Não é? Não é, Luiz? Para prender o que disse é o mafioso. A gente entende, né, gente? É assim, né? Para prender um mafioso, 16 homens, repete comigo, 16 homens. Para prender um cara que não tem nada ofensivo nas suas mãos. E o texto ainda diz que, ao prendê-lo, eles amarraram um soldado em cada perna do Pedro. Só que o que nos desperta é que enquanto isso tudo acontecia, qual o cenário? Enquanto que Tiago é morto à espada, e o Pedro, na verdade, pode ser o próximo nessa festa, que faz a antecipação da Páscoa, o Pedro seria o próximo a ser assassinado também. Só que há uma virtude aqui, pergunte-me, qual é? Verso 5, todo mundo junto. Enquanto Pedro estava no cárcere, tá muito devagar isso aí. Enquanto Pedro estava no cárcere, então vamos fazer isso agora. Dá a mão para quem está do seu lado, sentado mesmo. Abre o berreiro aí, dizendo: Deus, em nome de Jesus. Não, você vai orar, né? Vamos lá, todo mundo levantando a oração aí, para que o Senhor dê livramento àqueles que você sabe que estão à deriva, aqueles que te pediram oração e socorro essa semana. Peça a Deus agora, aqueles que estão já sentenciados à morte, que Deus dê uma porta de escape, de livramento. Peça a Deus agora, aqueles que receberam diagnóstico medicinal de maledicência, de condenação, que Deus transforme a maldição em bênção. Mas ore mesmo. Tem líder com a boca fechada. Deus perguntou ao profeta: eu posso levantar esse exército? Deus disse ao profeta: profetiza. Abra sua boquinha. Abra sua boquinha. Ore ao Senhor.
Ore ao Senhor. A igreja orava, o céu respondia e Pedro estava tendo o seu livramento. Tudo começou com uma oração intercessória da igreja. Ore. Cadê a voz do clamor? Mais alto, eu não estou ouvindo a parte de cima. Eu não estou ouvindo a parte de baixo. Eu nem estou ouvindo os intercessores, meu Deus. Cadê a nossa liderança? Peça por livramento. Peça que o Senhor possa agir como um forte e poderosa. O texto nos mostra a reação da igreja perante um episódio de tamanha perseguição, onde o nosso amado apóstolo Tiago já tinha perdido a sua vida. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor as vossas petições. Oh, tem alguém comigo nessa noite? Diga um amém e cesse. Diga amém e cesse. O texto apresentado, ele tem uma data. Pergunte-me qual é a data? 44 depois de Cristo. O que eu disse? Então, se Cristo morreu com 33 anos, quanto tempo tem o texto? 11 anos. 11 anos depois que Jesus morreu, Pedro ainda continua vivo, Tiago ainda continua vivo, só que foi morto. Agora, o que a gente aprende de primeiro? Pergunta, qual a primeira lição? Nós temos uma igreja orando. Essa igreja não orou só por Pedro, essa igreja orou por Tiago, só que Tiago Deus não livrou. A gente deve continuar como igreja orando, mesmo quando alguém que a gente ora, o Senhor tem a vontade de levar. Foi da vontade de Deus que Tiago pudesse partir. O segundo mártir, o primeiro foi Estevão. Tiago, o Senhor o levou para ele, serviu de exemplo, de espetáculo. Talvez uma morte dessa trouxe mais responsabilidade, trouxe mais dedicação à oração da igreja. Talvez o texto está meio escrito acima, que a igreja orou porque estava um ou outro, decidiram se reunir dizendo: pessoal, tá brabo pra gente, Tiago acabou de morrer, vamos orar. Pedro é o próximo, então vamos clamar. Algumas coisas precisam acontecer para que a gente precise se movimentar. A primeira carta de Atos 12 foi escrita ou vivenciada por Pedro na era de 44 depois de Cristo. Se tiver uma aproximação de uma porcentagem de erro, é 1 ano ou 2 anos a mais ou a menos. Por que eu quero datar? Porque eu vou lhe falar de uma promessa. Nós temos aqui 11 anos após a ascensão de Jesus, 11 anos que Jesus saiu dentre eles de forma corpórea e deixou a pessoa do Espírito Santo agora habitando com eles, empoderada. Tudo bem? O que eu falei na primeira mensagem que ele disse ainda não tinha empoderado eles, aconteceu agora. Nós estamos nas páginas que sucede Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento ventuoso, veemente impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas entre eles língua partida como de fogo. O mesmo Pedro que nega Jesus em João 21 e agora é reconciliado. Quando Jesus volta no barco onde ele está e manda que ele pegue peixes, 153 peixes foram pegos, simbolizando que Jesus estava dando para ele vidas. As nações existentes naquele momento significava o número de peixes recolhidos sobre o barco de Pedro. Agora o Pedro diz para Jesus que ele o ama. E Jesus então me prova. E Jesus disse para ele: então apacenta minhas ovelhas. Então a maior prova de amor para Jesus é eu cuidar de pessoas, apacentar as ovelhas dele. Tem alguém para mim? E quando nós encontramos esses detalhes, nos enriquece muito. Por quê? Porque Pedro, ele está à mercê de uma decisão de um rei para assassiná-lo. O texto nos mostra uma véspera. E certamente Tiago aqui, ele tem em média de 27 a 28 anos. Eu não sei se você sabe, mas dá uma olhada só. Por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas 3, 23. Tem alguém comigo? Cadê a galera que ia entrar junto aqui fazendo negócio aí? Está faltando. Jesus estava com quanto de idade quando ele começou o ministério? 30 anos de vida. Repete comigo, 30 anos de vida. Jesus estava com seus 30 anos quando ele começou o ministério. Você acredita que somente Pedro é a pessoa adulta entre os 12?
Somente Pedro. Todos os outros tinham em média, alguém já tomou essa ciência? Todos os outros tinham em média 16, 17 anos de idade. 18 anos de idade. Para nós, um de maior hoje é 18 anos de idade. Mas para Israel, na lei de Israel, maior aquele que tinha aptidão para ir para a guerra. Era com 20 anos de idade. Então o Pedro, na verdade, agora, ele está entre a galera toda do seu grupo com uma pessoa maior de idade. Ele é aquele que está do lado de Jesus. Jesus e Pedro são de maior de idade desse grupo. E de que forma que eu vou lhe mostrar isso, por favor? Volta lá para mim em Êxodo capítulo 30, verso 14. Todo mundo lendo junto. Êxodo 30, verso 14. Todo homem de 20 anos para cima entregará ao Senhor uma oferta sagrada. Agora volta em Mateus 17, 24. Em Mateus 17, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os colaboradores de impostos lhe cobraram e abordaram dizendo, questionando Pedro: o vosso mestre não paga impostos das 2 dracmas do templo, 2 dracmas do templo, o imposto devido na lei de Moisés, como já falei para vocês em Êxodo 30, verso 14. Agora Pedro fica nervoso porque ele foi cobrado de impostos. E se ele foi cobrado de impostos, logo que quem está no entendimento sabe que ninguém cobraria imposto de uma criança, de um adolescente. Certamente nesse texto aqui apresenta Pedro e os demais. Todos os outros discípulos também estavam com Jesus. Mas por que os cobradores de impostos chegaram para Pedro? Porque ele tinha idade. Ele com Jesus, e o texto nomeia ele e Jesus. Por que você e Jesus? Não porque os 11. Porque os 11 eram de menor. Os 11 não tinham mais que 20 anos. Então por que você e Jesus não pagam imposto? Resposta de Jesus quando Pedro chega. Vamos lá, no verso 27. Entretanto, para que não se escandalizasse, Jesus dizendo para Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, abrindo a boca dele, achará uma moeda de starter. Um starter, ele vale por 4 de dracma. Então se cada imposto de um ser humano, de uma pessoa de maior, valia 2 de dracma, Jesus planou que ele pegasse uma moeda de dracma, que é uma moeda de ouro, para pagar o imposto dele e o imposto de Pedro. Tem alguém entendendo aqui? Então repete comigo: Jesus está com 30 anos e Pedro com 21. Fala mais alto, por favor. Diga: Pedro, 21 anos, e Jesus com 30 anos. Então Jesus disse: achará um starter, retira a moeda, entregue para pagar quantos impostos? O meu e o seu também. Você está entendendo até aqui? Então vamos recapitular. Quem está com sono? Quem está aprendendo? Quem está disposto a ouvir? Jesus tem 30 anos, Pedro tem 21. Então Jesus chamou um homem de maior, chamado Pedro, para o seu ministério. Os demais, João, André, Felipe, todos eles têm baixa idade. Então há uma conotação de tempo aqui para que você não perca a mensagem. Quando ela se encaixar, você vai dar glória e aleluia. Quando nós voltamos agora ao texto de Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 5, você vai ver que o Tiago está morrendo com 27 anos de idade. Se nós temos aqui 27 anos ou 28 de Tiago, e esse texto faz uma remessão que já se passaram 11 anos depois que Jesus morreu, se eu tenho 27 menos 11, Tiago tem quantos anos? 16. Então Tiago começou o ministério de Jesus com 16. Foi até os 27, pouco, mas foi até ali que Deus o queria. Se o Senhor quisesse o livrar como livrou Pedro, Ele não faria, gente? Sim ou não, gente? Então Tiago aqui, ele tem 27 anos agora, que é a média de idade. E Pedro aqui, justamente aqui em Atos 12, repete para você gravar. Pedro, em Atos 12, tem 31 anos. Mais uma vez, Pedro, em Atos 12, tem 31 anos. Se Pedro tem 31 anos, ou 32, eu falei média de 1 para lá, vamos colocar 32. Se esse texto de Atos foi escrito 11 anos, ou foi vivenciado 11 anos depois da morte de Jesus, quantos anos tem aqui o nosso irmão Pedro? 32. Se ele foi chamado entre 20 e 21, com mais 11, 31,
ou 32. Eu estou falando de idade, você está entendendo? Eu preciso conotá-los, eu preciso colocá-lo dentro dessa mensagem para você entender. Um detalhezinho vai mudar a mensagem toda. Repete comigo, um detalhezinho vai mudar a mensagem toda. Só que o texto agora, o que me fez pregar para vocês foi isso aqui, ó. O texto agora no verso 6 diz assim, ó: na noite antes de Pedro ser levado para julgamento, ele ia ser julgado e morto, tá? Na noite antes de Pedro ser levado para julgamento, ele dormia. Repete comigo, Pedro está dormindo. Veja se tem alguém assim do seu lado. Tá tudo combinando hoje, né? Tem uns caras que dizem que é Pedro, mas vive dormindo, né? Mas tá bom, o lado aqui de Pedro é bom. Diferente do Eutico, vamos lá. Então de repente, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e outro montava a guarda na porta da prisão. Então presta atenção, são 16 homens. Um pegou, botou uma corrente no pé do Pedro, o outro colocou a corrente no outro pé do Pedro, e 16 homens para cercar um homem que não tem um assassinato, somente uma orelha arrancada, mas Jesus foi lá e fez uma cirurgia plástica. Que perigo esse homem oferece? Só que o texto me diz que ninguém que sabe que vai morrer vai dormir. Quem vai? Peraí, estou falando com gente aqui. Você vai morrer hoje. Já vão começar a me repreender. Você vai morrer amanhã. Primeiro, nem a morte a tua causa. Alguma crise veio te trazer para 6 horas de madrugada de vigília. Então se uma crise te trouxe a orar por 6 horas, imagine um cara que seu amigo apóstolo, apóstolo, acabou de morrer à espada. Como é que eu vou ficar? Imagine se uma pessoa de ministério sua morrer, e você é o próximo que está preso, e vai morrer também. Você ia dormir? Por favor, levanta a mão para mim aqui. Quem dormiria? Pastor, eu durmo, eu sou crente, descansa no Senhor. Rafa, para de brincadeira. Para com isso. Alguém aqui dormiria, irmão? Eu não. Você é melhor do que Jesus. Porque... Não, ela falou lá. Foi tu também levantou a mão? Não, foi ela, Rafa, não foi tu não. Rafa é outro lá. Olha lá, filho. A Rafa lá, cara. El é aqui. Rafa, El. Lá é Rafa. Eu falar El é contigo. É Rafa. Presta atenção. Jesus está sabendo da sua morte. Repete comigo. Jesus está sabendo da sua morte. O texto diz que ele entra no Getsemane em profunda agonia, transforma a gota de suor em sangue. Você dormiria sabendo que tem algo te esperando? Crente. O próprio Jesus entrou numa angústia, porque aquela entrega dele era uma entrega crucial, que ele ia se entregar e ia morrer. Está entendendo, Luiz? Então, se eu sei que tem uma aflição, quem dorme? 2 coisas. Pergunta para mim, qual? Ou esse cara é muito louco, ou ele está sabendo de algo que eu não sei. Vou repetir mais uma vez. Só um louco para dormir. Tipo assim, esse aí é louco, não sabe nem o que vai acontecer, não tem noção do perigo. Ou ele salva de alguma coisa que eu não estou sabendo. Já viu o mundo desabando e tem gente falando assim, calma, vai dar certo. Tu pode analisar e falar assim, esse cara não é louco, então ele tem alguma informação que você não tem. Ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Eu estou falando para crente? Então dá uma glória aí. Tá ligado? Desligado. Ligado. O Pedro, ele é muito doido da cabeça, porque ninguém sã dormiria sabendo que é amanhã. O amigo dele, o apóstolo, espada enfiada, serve para vocês, crentes, quem seguir essa seita chamada Jesus, o caminho aí, vai morrer. Pedro ficou sabendo, e agora ele está com um esquadrão de soldados prendendo 16 homens.
para aumentar o nível de tensão dele. Nem paz o bichinho tem. Amarraram um cara na perna dele e o outro na perna dele. Então vou tirar minha conclusão. Pedro não é doido. Ele apenas tem uma informação que a gente não tem. Ele está sabendo de algo que eu ainda não sei. Ele acessou alguma coisa que a gente não acessou ainda. Porque não é possível. É muita segurança com um furacão se consumindo, prestes à morte. É só vir um próximo dia que ele vai ser morto. Então, cujo eu quero acreditar que Pedro tem uma informação que a gente não tem. E o texto diz ainda que de repente, numa luz intensa, após ele dormir, entrou na cela e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe tocou no lado. Desperta esse irmão aí e fala assim: vou fazer igual o anjo. Mas toca forte, porque gente que dorme tem que ser tocada forte. Toca forte. Isso. E o anjo disse para ele assim: você está comigo aí, igreja? E o anjo disse para ele assim: ó, desperta, tocou do lado, levanta. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. E nessa que as correntes caíram, o anjo lhe disse para ele assim: vista-se, calce as suas sandálias. Pedro obedeceu. Agora vista e me siga, o anjo ordenou. Pedro deixou a cela, seguindo os anjos. O anjo, o tempo todo, porém, pensava assim: é uma visão, não acredito. O que está acontecendo? Passaram-se a primeira e a segunda posto de guarda, 2 portões, aonde se trocava o turno dos atalaias de vigia. Pedro passou com os anjos no meio dele. Não estou falando que o inimigo vai tentar te ver, não vai te enxergar. Você hoje vai se tornar invisível. Sabe por quê? Você é coberto pelo sangue de Jesus. Nós não cultuamos a anjo, mas a Bíblia diz que Deus dá ordem quando Ele quer. Ninguém entra na sua frente. O inimigo não pode tocar no que é seu. Eu ouvi de uma missionária que ela entrou num país muito degradado, com muita violência, e as pessoas amedrontaram ela, dizendo: você vai para esse país? Ela disse: eu vou, mas lá é muito perigoso. Se você for sozinha, vão fazer matar o covardia com você. E mesmo você sendo um cristão, eles vão abusar mais ainda, porque há uma perseguição no cristianismo. Ela falou: eu vou. E chegando nesse país, ela tomou o púlpito, pregou a palavra. E depois ela falou: irmãos, eu quero perguntar para vocês aqui. Me disseram que esse país era tão perseguido e que tinha tanta gente mal e cruel aqui, era tamanha violência nesse país. Eu estou aqui, entrei, sem ninguém me perturbar. Aí alguém disse para ela: irmã, também esses 4 homens que vieram te vigiando aí, te guardando, todo mundo entendeu que são os seus segurança. Falou: como assim 4 homens? Você acha que você anda sozinho? Quando você entregou a vida para Jesus, tem um quadrilhão de anjos lhe guardando, meu irmão. Ela não sabia, mas foi lhe revelado para ela. Há livramentos que nós já tivemos e Deus nunca escreveu para a gente, mas fique ciente agora que você já teve vários livramentos da parte do Senhor. Uma vez eu ouvi uma pessoa contando um ato fúnebre, no qual uma pessoa muito docente da igreja, muito atípica na igreja, uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, morreu como senhora, uma senhorinha, e ela foi enterrada e velada naquele hospital, naquele cemitério. E de repente, algum dos coveiros disse assim: essa mulher é importante? E falou: não, por quê? Porque na verdade tinham 6 pessoas físicas ali. E o coveiro disse assim: e esses homens de branco que estão aqui, centenas de milhares? Tem algo acontecendo na sua vida. Pedro, não é normal a tua saída e chegada para casa.
Eu digo para você que não há necessidade do seu carro bater, capotar, para saber que Deus tem te guardado a sua vida. Tem coisa que Ele não te conta, mas acontece. E de repente, o anjo pega na mão de Pedro e ultrapassa entre um batalhão, o segundo batalhão com ele. E ele vai tendo fuga, e de repente no verso 10 diz que o primeiro e o segundo posto chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o portão de ferro, que muitos homens tinham que abrir junto, abriu sozinho. Não é por força e nem por violência. Aquilo que é limitado para você nessa madrugada, Deus abrirá. Quantas pessoas para abrir um portão de ferro? O texto mostra um grupamento de 16 homens. Não precisou, o anjo nem tocou, porque aonde a presença de Deus dá, a única palavra que te resta, levanta a sua mão para receber: Efatá, abra-te, abra-te, abra-te. E a prisão se abriu. Pedro saiu daquele lugar. No verso de número 11 diz assim: por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse. Algumas coisas Deus vai lhe mostrar, outras você não vai saber. Mas Deus trabalha no campo visível e no campo invisível. Conto eu, para nós terminamos aqui. Em João capítulo 21, Pedro estava desviado. Pedro estava o quê? Após negar Jesus 3 vezes, ele ficou meio triste, abatido, e disse ele: Jesus não me ama. E de repente está Pedro e João e Tiago pescando, e de repente me chega um homem chamado Nazareno. Olha aqueles homens e diz para ele assim: tem peixe aí? Não pegamos nada até agora. Que história repetida, né? Não foi assim da primeira vez? Também foi assim da segunda. O mesmo que encheu a sua rede e o seu barco da primeira vez, também quer encher na segunda. Mas de repente ele falou assim, ó: lança a rede. Lançaram a rede. Fez um barulho no barco, mexeu o barco. João, íntimo, disse assim: Pedro, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. Pedro, é ele. O texto diz, de uma forma bem alegórica, que Pedro, ouvindo isso de João e vendo que a rede encheu, ele se lança no mar, porque o texto é muito romântico, diz que parece que ele estava meio nu. Pedro se lança todo envergonhado. Jesus dá um grito: pegaram peixe? Pedro grita: pegamos, traz um para mim. Só que o texto é muito mais engraçado, que diz que Jesus pegou um carvãozinho, fez um churrasquinho de crente na praia, e quando eles chegaram, Jesus serviu a eles pão e peixe. Lição número 12, pergunta qual? O que você anda buscando com muito sacrifício, Jesus já tem pronto para você. É só obedecer. Fala para o irmão do seu lado: já está pronto. Está muito fraco, fala: já está pronto. Fala para ele: tem pão e peixe esperando. Sai desse lugar que Jesus não mandou. Aí está aquela colocação romântica. Qual a colocação romântica? Pedro agora cai em si, fica constrangido. Aí Jesus puxa um assunto. Jesus dá uma margem para Pedro. Qual a margem que Jesus dá para Pedro? Pedro, tu me ama? Pô, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta meus cordelinhos. Tu me ama? Sabe que eu te amo. Então apacenta. Tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. Me dá a prova, apacenta os meus cordeirinhos. Aí está o prólogo do que nós estamos trabalhando com essa idade toda. Você lembra que eu falei que Pedro foi chamado com 21 anos de idade? Quem lembra disso? Você lembra que ele está preso, e possivelmente preso com 11 anos depois? Então, se ele tem 21, ele está com quanto mais 11 anos para frente de Atos dos Apóstolos? 21 mais 11 anos, 32. Se ele está com 32 anos de idade, tem alguém comigo aí? Não? Ele está muito jovem, não está não? Fala para esse irmão: você está muito jovem.
Olha para ele e fala: não precisa nem profecia. Você está muito jovem. Você vai ver muito ainda. Ok? A galera acima de 50, levanta a mão. Tem mais 50 para você. A galera acima de 40, levanta a mão. Tem mais 60 para você. Aleluia. A galera com 30, levanta a mão. Tem mais 70 para você. A galera com 20, levanta a mão. Tem mais 80 para você. Sacode essa pessoa do lado até você talvez irritá-lo ou acordar ela e falar assim: tem muita coisa para acontecer na sua vida. Agora, ou o Pedro é louco, ou ele, repete comigo, ou ele é louco, ou ele tem uma informação que eu não tenho. A partir de hoje você vai ter ação de Pedro. Pergunta qual? Vai estar tranquilo no meio da tempestade. Você vai, o mundo está acabando. Você fala: eu não morrerei sem as promessas se cumprir. Deus é homem para mentir? Filho do homem para se arrepender? Pedro tem uma promessa. Por que ele não está nervoso? Por que ele está dormindo? Não é porque ele é louco, não é porque ele é insano, não. É porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Jesus, após chamar Pedro nessa pesca, após dar um peixe para ele, bater um papo e dizer que se ele ama, volta para a obra. Olha o que Jesus disse para ele, verso 18: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, 21 anos. Tem alguém comigo? Não. Quando você era jovem, você podia agir como bem entendia, vestia e ia onde queria. Mas quando for... Quantos anos Pedro está preso? Quantos anos? Diga 32. Quantos guardas tem lá? 16. Quem está mandando matar Herodes é Festo da morte de Pedro, mas ele está com 32. Jesus falou que ele vai morrer velho. Quando for velho, olha para essa pessoa: quando você for velho, quando você for bisavô, quando você estiver andando devagar, quando você estiver ganhando 50 mil de aposentadoria, aí vocês gostam, né, crente? Mas olha para ele com carinho e fala: irmão, quando você for velho. Então segura nos braços dele de merendeiro e fala: você não vai morrer agora. Diga para ele e para ela assim: o que você está passando não é o fim, Pedro. Fala para ele: descansa, quem te prometeu garante. Fala mais uma vez: descansa, esse mal não é para a morte. Eu já estou sentindo um cheiro de vitória. Quando Jesus, você está entendendo as datas? Quando Jesus chega para João e para Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, o Pedro ele tem entre 23 a 25 anos. Eu não sei quanto tempo tem que Jesus fez uma promessa para você. Então entre João e entre Atos se passaram 11 anos. Eu não sei o que Deus disse que vocês já esqueceram. Eu quero agora que o Espírito Santo traga a memória. Eu quero afirmar diante do Senhor nesse altar: você não vai morrer. Você não vai desistir. O que trouxe tanta segurança em Pedro naquela prisão? A promessa que Jesus tinha condicionado a ele. Ô Pedro, hoje você é novo. Fala para esse Pedro: hoje você é novo. Mas quando você envelhecer, então não tem como você morrer. Diga para esse irmão: você vai ver os seus netos. 5 netos para você. E quando você tiver um velhinho, você ainda vai ver 2 bisnetos. Tem alguém para ir? Por favor, por favor, por favor. Pedro, hoje você é jovem, mas quando você envelhecer, aí está Pedro 11 anos depois, os soldados prendendo ele. Pedro, vai morrer amanhã. Aí ele: ô Pedro, tu é maluco? Confiança.
Eu acho que lá que nasceu essa canção. Pergunta qual? Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou. Já tenho a tua vitória. Os caras amarrados nele, 16 homens, pressão total. Pedro tranquilão na boreia do barco. Aprendeu com quem? Ele falou assim: um dia eu estava nervoso no mar e de repente veio uma tempestade. E eu olhei para Jesus, estava com um travesseiro e com a fronha. E a gente desesperado, tirando água do barquinho. Vou aprender com o meu Senhor. Jesus falou que não era aquela hora. Quando não é, não é. Pastor, por que Tiago morreu? Porque era a hora dele, mas não é tua. Fala para essa pessoa: você vai ver netos e bisnetos. Não, dá uma sacudida nisso que a gente fala. Você vai ver netos e bisnetos. Diga para ele: você vai ver netos e bisnetos. De repente você olha hoje um cenário. Olha o cenário, segura a mão desse ungido aí, por favor. Segura a mão, aperta até ele falar ai. Aperta a irmã que está dormindo também, aperta. Fala: acorda, Pedro. De repente você olha tudo, esse cenário todo, e você diz assim, ó: se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus vai entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Mais alto agora, hein? Tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa? Tem promessa de Deus, Vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Fica de pé no seu lugar. Segura a mão de quem está do seu lado. A coreografia se prepara, por favor. Segura a mão de quem está do seu lado. Fecha o corredor, por favor. Eu quero falar das suas promessas. O quanto é cabível para você agora gritar por elas. O que Deus falou que iria fazer você na sua casa, que ainda não se cumpriu. Está desestabilizando, talvez. Existem pessoas que estão com a fuga de Pedro, indo para o mar, tendo outro sentido de vida, largando aquilo que não deve largar, fazendo o que não deve fazer. Essa forma pujante de Pedro, de um menino que dá um passo para dizer para onde eu irei, que quer defender Jesus acima de tudo, agora se frustra, porque ele agora está sem esperança. Mas Jesus veio no mar, aonde havia marcado o primeiro encontro com ele, para recitar para ele aquilo que ele havia falado: apacenta minhas ovelhas. Senhor, eu vou apacentar suas ovelhas. Vai apacentar minhas ovelhas. E o que você vai fazer comigo, Pedro? Eu vou te fazer te envelhecer. Apesar de alguns acharem tardio que Pedro morre com 67 anos de idade. E quando Jesus está dizendo para ele que ele ia morrer velho, Jesus estava dizendo que
Na verdade, ele se veste agora como ele quer e faz o que ele quer. Mas vai ter um momento em que ele não vai coordenar mais nada. As pessoas tomarão a mão dele à força. E assim ele morreu, dessa forma foi. Ele foi levado. Na hora de matarem Pedro, puseram ele numa cruz. Só para cumprir a palavra que Jesus havia dito. Que ele não tem opção de escolha. As pessoas iam levar ele como se ele não tivesse escolha nenhuma. E quando ele chega lá, se depara com essa cena, ele diz assim, tem um pedido. Alguém carinhosamente atendeu e falou assim, dá para inverter a cruz de cabeça para baixo? Eu quero dizer para você que Pedro, com 32 anos, ainda viveu 35 anos depois. Por isso que eu aumentei para você. Está com 40, vai ser 50. Está com 60, vai ser 40. Está com 70, vai ser mais 30. Está com 40, vai ser mais 60. Por quê? Porque Pedro achou que era o fim. Talvez tenha um Pedro aqui que achou que é o fim do casamento. Deus está dizendo assim, é infinito para você. Talvez tenha um Pedro aqui que achou que é o fim da sua empresa, da sua finança, da sua saúde. Deus está dizendo assim, é só o início do que eu vou fazer. Você vai viver muito ainda. Aperta a mão desse ungido, fala para ele assim, eu tenho uma palavra para você. Quando tu fores velho. E se você está dizendo isso para esse irmão, quando tu fores velho, ele vai viver muito ainda. Então começa a abençoar a vida dele de mãos dadas aí. E olha só o que o salmista disse. Presta atenção, projeta para mim, querido aí da mídia, Salmo 118, versículo 17. Diga assim, eu não morrerei. Levanta a mão lá em cima e no 3 vamos ler junto. 1, 2, 3. Não morrerei. Pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor. Porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Haja o que houver, venha o que vir. De novo ele faz, hein? Prove de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Queria ouvir a sua voz agora. Toda a igreja junto. Diga tempestade. Vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento vê se não combina. Dizem que os anjos são reluzentes, né? Olha o anjo segurando a mão de Pedro. Vai cantando, Pedro, que eu vou dando livramento. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Cadê você? Pega na mão de alguém aí, seja um anjo pra ele aí. Pega na mão, pega na mão. Ei. Presta atenção. Ó, segura a mão de alguém, só um só. Fala assim, eu sou um anjo na sua vida hoje. Eu vou andar livrando você e sua casa de onde vocês estão estagnados. Só que você vai andar e cantar. Se você ficar parado no lugar, você não vai sair dessa prisão. Então vamos todo mundo junto? Vamos lá. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Marcha, igreja!
olha aqui, Deus vai na frente, Deus vai na frente. Vamos a coreografia também, vamos lá. 1, 2, 3. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha. Cadê meu pai? Com muito louvor, com muito louvor, Com muito louvor. silêncio total, silêncio total. Eu estou marchando com a sua família, marchando com a sua casa, e Deus está enviando um anjo nesse exato momento. A quem tem parente acamado, a quem tem parente no presídio, Deus está visitando do menor ao maior nessa madrugada. Você vai dar passo de vitória, você é um anjo do Senhor na vida dessa pessoa. Ei! Nós estamos diante de uma palavra, e se o Senhor disse que faria, Ele fará. Diga assim: eu não morrerei, eu sou portador da promessa. Se Deus fez uma promessa, eu vou viver a totalidade dela. Dão glória a Deus no seu lugar aí. A gente precisa Cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se considere muito mais que vencedor. Sente aí no seu lugar. Diga: não vou morrer, e não vou parar. Não vou parar. Diga: não vou parar. Diga: Ramon, já deu certo. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua área financeira. Fala: a minha vida financeira é igual a de Pedro. Deus vai prosperar os próximos 32 anos da minha vida. Diga que Deus agora está dando soltura a tudo que está amarrado na sua vida, tudo que está trancado na sua vida. Deus está liberando bênção, Deus está liberando cura, Deus está liberando finanças, Deus está liberando em nome de Jesus tudo que está amarrado. Diga: não vou morrer sem antes as promessas se cumprirem. Sente aí no seu lugar. Abraão um dia disse assim: Senhor, eu estou feliz com Eliezer, o Senhor falou que ia me dar um filho. Ele falou: Abraão, eu falei. Foi quem que falou? Foi eu. Então eu vou fazer. A bênção de Deus pode por muito estar tardia, mas Deus é longânimo. Pedro, 11 anos depois, Pedro sofre a maior ameaça de morte da vida dele, mas ele está dormindo. Encosta a cabeça no ombro do seu irmão, se é que tem intimidade para isso. Encosta aí, por favor. Dá um ronco agora. Confundiu o inimigo agora, porque o inimigo queria ver você escabelando agora. Fala para ele: empresta o seu ombro. Pergunta primeiro se o ombro é ungido. Se é ungido, põe a cabeça aí. Você não vai botar a cabeça em um ombro atormentado, né? Se é ungido, empresta a cabeça aí. Põe agora, fala assim: inimigo, assim eu estou a partir de hoje, porque eu vim para cá achando que era o fim, mas é só o começo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O pessoal do louvor fica posicionado, tá? Para a gente entrar junto. Vamos ser abençoados agora com a nossa coreografia. Renatinha, agora sim, bora.
Diga assim: não vou morrer. Está desesperada, irmã. Separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem. Sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas de guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Da minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde os ventos sopram, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Pode me lançar. 2025, ano de Timóteo. Deus, como foi real a sua presença em nosso meio, nos curando, libertando, restaurando. Fomos usados como flechas no seu reino. O Senhor nos constituiu como uma geração forte, nascidos do teu Espírito. Incansavelmente, ao longo de todo esse ano, te declaramos: usa-nos, Senhor. A cada culto, cada célula, cada congresso, foi possível sentir a sua presença e ser cheio dela. No Upgrade, o Senhor nos ensinou a não sermos talmide de nós mesmos. No Congresso da Visão, o Senhor restaurou a nossa visão perfeita e aperfeiçoou em nós o que é ser um verdadeiro Timóteo. A cada culto, o Senhor se revelou a nós e, ao completarmos 11 anos, o Senhor startou um novo tempo em nossas vidas. Mas Deus, a sua palavra nos garante que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, Senhor, nessa noite te pedimos, batiza-nos com teu fogo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando
sim.